Então, bom dia. Hoje a gente vai dar início ao curso de Introdução à Teoria Quântica, né, da licenciatura e estrutura da matéria no bacharelado. Eu vou começar mostrando aqui a ferramenta que nós vamos utilizar durante esse curso, que é o Microsoft Teams. Né, já está aparecendo a tela já para vocês? Já. Tá sim, professor. Ótimo. Aparecendo sim, professor. Perfeito. Qualquer momento vocês podem me interromper para fazer perguntas ou mandar perguntas no chat. Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas cadastradas no Teams, né? Usando o e-mail institucional da UFMT, aquele e-mail que vem @sou.ufmt. Vocês podem cadastrar indo lá no menu Perfil, no sistema integrado de vocês. Lá no menu Perfil, né, no canto superior direito da tela, vocês vão lá naquele ícone Perfil, entram nesse ícone e lá vai ter o e-mail institucional do UFMT. Vocês ativam esse e-mail e a senha desse e-mail é a mesma senha que vocês usam para entrar no sistema integrado da UFMT. Ativam esse e-mail, tá? E depois entra lá no Microsoft Teams, cadastra-se no Microsoft Teams com esse e-mail, eles vão mandar uma senha de ativação do Microsoft Teams para esse e-mail, ativa-se o Microsoft Teams e assim que estiver ativado, mandam para mim um e-mail para que eu possa inserir vocês na Microsoft Teams. Esse aplicativo da Microsoft Teams, ele funciona em qualquer sistema, Windows, Linux, Android, OS da Apple, né? Então, qualquer sistema, vocês podem instalar o Microsoft Teams e ele é gratuito. Tá? Vocês podem usar no celular, no tablet, no computador, onde vocês tiverem um sistema operacional que possa instalar esse aplicativo. As nossas aulas, a partir da semana que vem, serão feitas a partir desse aplicativo da Microsoft Teams. Eu não uso o Google Meet, estou usando agora, porque imagino que vocês já estão familiarizados com esse Google Meet, né? Que os professores, a maioria dos professores usam esse Google Meet, e eu gosto de usar o Microsoft Teams. Então, se vocês virem aqui, né, em geral, né, vocês podem, como eu mostrei aqui, tem um chat, ficam à vontade para conversar com a turma nesse chat, mandar vídeos por aqui, mandar arquivo, vocês podem interagir através desse chat que está aqui, que aparece. Aqui em arquivos, né, eu vou compartilhar com vocês ao longo do curso o material da nossa aula, né, todo o meu quadro, toda a escrita que eu fizer ao longo das aulas, elas vão estar compartilhadas aqui nessa pasta, tá? Eu termino a aula, eu costumo, ao final da aula, aquilo que eu escrevi para vocês, disponibilizar aqui nessa pasta, nessa área de arquivos, tá? Se vocês entrarem aqui, vocês vão notar que ontem eu já disponibilizei, né, um material para o nosso curso, que vai ser essencial. Esse material trata um material organizado pelo professor Abraham Moisés Cohen, né? Infelizmente, esse professor já faleceu. Ele é um professor que atuava na Universidade Federal do Amazonas, né? Na Universidade do Amazonas, no Instituto de Ciências Exatas, né? No Departamento de Física dessa universidade. E é um material que eu gosto bastante, né? Ele é bastante extenso, né? Ele começa com problemas que deram origem à mecânica quântica, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, começar na aula de hoje. Essa parte aqui da apostila do professor Abraham Moisés não está completa, né? Porque vocês vão notar que o item 1.2, efeito fotoelétrico, ele não traz nessa apostila. Né? E também não tem um item muito importante, né, no contexto histórico dos problemas que deram origem à mecânica quântica, que é o efeito Compton. Né? Então, eu insiro, né, nesse capítulo aqui, nessa parte, após falar do efeito fotoelétrico, a gente vai falar do efeito Compton.
tá? E o material que vai servir de apoio para a gente continuar com esse curso, né, e da onde eu vou tirar o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, é o livro de física quântica do Esberg, né? É um livro do Esberg Resnick, um livro de capa azul, tá? Eu já mostro para vocês esse livro. Então, eu devo concluir, né, esse capítulo com os postulados de Bohr. A parte de calor específico dos sólidos é uma parte importante do curso. Embora importante, eu não vou dar aula sobre esse item, né? Esse item vai ficar como uma avaliação para vocês na forma de trabalho. Vocês vão ter que fazer uma resenha aí e resolver alguns problemas relacionados com o calor específico do sólido, né? Os problemas que não tinham explicações clássicas e descrever como é que eles foram resolvidos, né? Então, aí tem o modelo de Delaunay-Petit, de Einstein, o modelo de Debye, né, que deram início ao estudo de materiais de estado sólido, né, na mecânica quântica, explicando aí os calores específicos do sólido. Após o término desse capítulo, a gente vai entrar em mecânica ondulatória, tá? E aqui na mecânica ondulatória, né, vai estar inserido aqui nesse contexto os postulados da mecânica quântica, que são bastante importantes para o entendimento da teoria, né, por parte de vocês, alunos. No capítulo 3, a gente vai descrever a equação de Schrödinger independente do tempo e aplicar para resolver alguns potenciais unidimensionais, oscilador harmônico simples, né? E nesse capítulo eu costumo ou passar como trabalho ou resolver para vocês a equação de Schrödinger em uma caixa, né? Ou seja, um sistema em duas dimensões, que é o que a gente chama de caixa quântica, né? Mostrar para vocês como é que resolve o problema da equação de Schrödinger em uma caixa quântica e mostrar também um fenômeno importante na física que ocorre, né? E que vocês ainda não tiveram contato com esse fenômeno, que é o fenômeno da degenerescência, né? Ou seja, você tem dois estados distintos, mas esses estados contêm a mesma energia. Ele aparece quando você resolve a equação de Schrödinger em duas e três dimensões. Bom, geralmente, quando a gente chega nessa etapa aqui da equação de Schrödinger em três dimensões, a gente já está estrangulado no final do curso, né, faltando 2, 3 aulas ou 4 aulas para acabar o semestre. Mas é uma parte importante da mecânica quântica que trata da equação de Schrödinger em três dimensões, quando uma partícula está sujeita a um potencial central, né? E isso dá à equação de Schrödinger um caráter com simetria esférica, né? E resolver essa equação com simetria esférica, eu não vou dizer que é difícil, mas ela requer bastante atenção do aluno, porque envolve resoluções algébricas muito intensas, né? A gente vai usar um Laplaciano aqui, em coordenadas esféricas e resolver uma equação diferencial de segunda ordem em coordenadas esféricas não é uma tarefa trivial, né? Então, envolve harmônicos esféricos, envolve funções de Legendre, envolve equações, né, que vocês devem estar acompanhando também lá no curso de Física Matemática. Vocês estão fazendo Física Matemática? Sim, sim, professor. Eu não. Então, lá em Física Matemática, vocês devem ver, eu não sei se é Física Matemática 1 ou 2, mas você deve ver funções esféricas, né? E aqui, quando a gente tem um potencial central e a equação de Schrödinger usa um Laplaciano em coordenadas esféricas, você faz uso de soluções com harmônicos esféricos e funções associadas de Legendre. E aí, para finalizar, né, se a gente conseguir, a gente fala do átomo de hidrogênio e a construção de todos os elementos químicos da tabela periódica. Bom,
Esse seria um curso ideal, um curso completo, né? Mas lembrando que nós estamos com um semestre estrangulado, o CONCEP aprovou um semestre letivo de 85 horas, 15 horas a menos do que o normal, né? Mas eu espero que o nosso curso seja intenso o suficiente, porque se a gente conseguir finalizar o capítulo 3 até o final do semestre, né, bem dado, né, com vocês entendendo o que é a equação do Schrödinger e como usar e resolver problemas usando a equação do Schrödinger, eu não tenho dúvida, né, que vocês terão condições, né, de resolver a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Né? Vocês poderão fazer isso de forma autônoma, né, sem precisar das aulas do professor. E também, se precisar, né, de uma ajuda, obviamente a gente está sempre disposto a ajudar o aluno interessado, pode me contactar mesmo depois do semestre. E também tem, né, com o mundo globalizado, você entra lá no YouTube e você vai encontrar aula de qualquer lugar do mundo falando sobre esse sistema. Né? Tudo que eu mostrei aqui para vocês, se vocês entrarem no YouTube, você vai encontrar um professor lá disposto a ensinar vocês qualquer item dessa apostila. Alguma dúvida? Não, Por enquanto, nenhum, professor. Tá. Deixa eu pegar aqui um material. Bom, aqui eu vou mostrar alguns livros para vocês, tá? Que vocês podem usar como material de apoio. Então, o primeiro livro é do Esberg Resnick, tá? Esse livro de capa azul aqui. Vocês podem usar de apoio. Eu tenho e vou deixar disponibilizado uma nota de aula, né, deste livro aqui. Inclusive, essa nota de aula vai estar manuscrita, né, mas vai ficar disponibilizado lá para vocês terem um material de apoio relacionado com este livro. Existem outros livros que vocês podem usar, que também tem na biblioteca da UFMT, tá? É o do Caruso, deixa eu lembrar o nome dele, Caruso Oguri, tá ali, Caruso Oguri. Este livro aqui, vocês podem também usar de apoio, tem na biblioteca do UFMT, vocês podem usar de apoio para dar uma estudada, né? O livro de Física Moderna. É Francisco Caruso e Vitor Oguri. Certo? Outro livro que vocês também podem fazer uso, né? Bom, é o livro do Gazierovic. Este livro aqui. Quantum Physics. Esse livro aqui, ele não vai estar em português, né? Ele vai estar em inglês. Talvez vocês encontrem versão dele em português, tá? Tem uma versão dele que é em português. Bom, qual que é a importância da minha disciplina, né? Ela serve de base para várias outras disciplinas, né? Mecânica, como eu falei, né, já, mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, física de estados sólidos. E aí, na minha introdução, eu vou falar também da importância da disciplina de mecânica quântica. Bom, eu vou deixar também para vocês na aula de hoje, uma atividade que vocês vão fazer aí ao longo da semana, que é a resenha de um seminário.
né, o seminário do professor Davidovich, né? Bom, esqueci o nome do seminário, só um pouquinho, deixa eu lembrar. Sutilezas do mundo quântico. Pronto. Esse seminário aqui, Sutilezas do mundo quântico, foi um seminário que o professor Luiz Davidovich, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, falou, né, ministrou lá na USP, um seminário da USP. Ele ministrou também em outras oportunidades o mesmo seminário, tá? Então, se vocês escreverem no YouTube Sutilezas do Mundo Quântico, vocês vão ver aí o seminário do professor Luiz Davidovich, tá? Esse aqui é o professor Luiz Davidovich. E o que ele fala, né, pelo menos os 20 primeiros minutos desse seminário, tem muito a ver com essa disciplina. Tá? Mas depois aí, os restantes, aí ele vai para informação quântica, emaranhamento quântico, e aí vai um pouco mais a fundo na mecânica quântica. Tá? Ele vai um pouco mais a fundo na mecânica quântica, mas para quem vai trabalhar, quem for aluno aí do Márcio, se não me engano, já tem 3 alunos do Márcio aqui nessa turma. Sim, 3 alunos. Então, o Luiz Davidovich é da mesma área do professor Márcio, do professor Daniel, tá? Aliás, é até um desrespeito com o professor Davidovich falar isso. É o contrário, né? O Daniel e o Márcio, né, são da mesma área do professor Davidovich. Tá? O professor Davidovich aí é um dos mais brilhantes físicos brasileiros da atualidade, sendo sido premiado no mundo inteiro e no Brasil. Tá? Ele tem premiação, é um professor bastante respeitado. Professor, é o primeiro vídeo ali? Pode ser o primeiro ou o segundo, é o mesmo seminário, tá? Ah, beleza. A gente vai fazer a resenha sobre o seminário inteiro, até da parte do emaranhamento, essas coisas? Oi? A gente vai fazer o seminário sobre ele inteiro, assim. Assistir ele todo e fazer sobre todo ele. Ou a gente vai parar numa parte? Você vai fazer uma resenha crítica sobre o seminário. Eu vou colocar no AVA, né, algumas diretrizes para vocês seguirem, né, de como fazer o seminário e que tipo de respostas você tem que dar, que tipo de resposta vocês têm que dar para a sua resenha, né? Quais as perguntas que vocês têm que fazer e como que vocês devem responder. Entendeu? Algumas perguntas a mais? Não? Bom, então, esse seminário ou esse seminário, tá? Qualquer um dos dois, né? É o mesmo seminário, as sutilezas do mundo quântico, né? É o mesmo professor que está falando, é a mesma transparência, é a mesma fala. Tanto faz um ou outro, vocês vão falar, vocês vão ver sobre isso. As sutilezas do mundo quântico. E ele, a introdução do seminário dele, ele fala sobre o nascimento da mecânica quântica e as pessoas, né, responsáveis, né, pelo surgimento da mecânica quântica. Alguma dúvida? Opa, janela errada. Não, sem dúvida, professor. Cadê? Pronto. Tela está no ar? Está compartilhada? Sim, professor. Sim. Então, tudo bem.
Então, vamos dar início à nossa disciplina de Introdução à Teoria Quântica, ou Estrutura da Matéria, né, para bacharelado, falando sobre os problemas que deram origem à mecânica quântica. Né? Quais são esses problemas que deram origem à mecânica quântica? Então, os problemas que deram origem à mecânica quântica são esses em tela, né? O item 1.1 é a radiação do corpo negro, efeitos fotoelétricos e efeito Compton, item 1.2, radiação eletromagnética dos átomos, né? E é o item 1.3, calor específico dos sólidos. Então, são esses 4 itens, né, que vão tratar aí de problemas que deram origem à mecânica quântica. No primeiro item, né, a gente vai falar sobre a teoria de troca de Prevost, as leis de Kirchhoff, né, lei de Stefan-Boltzmann, as leis de Wien, leis de Heilig-Geist, até chegar no ano 1900, a gente vai fazer um estudo cronológico, até chegar no ano de 1900, falei de Planck, para explicar a radiação do espectro do corpo negro. Em 1905, né, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton, né, Arthur Compton, e a radiação eletromagnética dos átomos, né, que são os modelos postulados de Bohr, o modelo de Bohr, para explicar, né, o comportamento de elétrons e átomos. Né, e depois, o calor específico do sólido, nos anos 20, daí, anos 30. Tá? Alguém sabe se o Einstein ganhou o prêmio Nobel, e se ele ganhou, qual foi o motivo pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel? Um deles eu sei que foi pelo movimento browniano, né? Ele ganhou mais de um prêmio Nobel? Eu não sei, eu sei que ele ganhou um do movimento browniano, mas eu achei que ele também ganharia pela relatividade. Eu não entendi a pergunta, professor. Se Einstein ganhou o prêmio Nobel, e se ele ganhou o prêmio Nobel, qual foi o motivo pelo qual ele ganhou o prêmio Nobel? Foi o efeito fotoelétrico, não foi? Exatamente. Ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, pela explicação do efeito fotoelétrico. A explicação teórica, né, de uma observação experimental. Ele não ganhou o prêmio Nobel pelo movimento browniano e muito menos pela teoria da relatividade. Né? Embora o Einstein seja mais conhecido pela teoria da relatividade, o prêmio Nobel dele veio devido à explicação do efeito fotoelétrico. A história de Einstein é bastante interessante, né? Bom, mas Einstein foi um crítico ferrenho, né, da mecânica quântica. Né? Então, vocês vão ver lá no seminário do professor Davidovich, né, ele conta um pouquinho, né, dessa história aí da relação de Einstein com a mecânica quântica. Mas o que é a mecânica quântica, né, e o que ela representou para a humanidade? Né? Hoje em dia, basicamente impensável você viver na sociedade atual sem usar as tecnologias que são advindas da mecânica quântica. Né? Um dos exemplos que eu posso citar é essa tecnologia que nós estamos usando nesse exato momento. Cada um na sua casa, né? E tendo uma aula de mecânica quântica, né? Um curso de física. O que eu posso dizer é que sem a mecânica quântica isso aqui não seria possível, né? Isso não seria possível alguns anos atrás, sem o advento da internet. Então, toda a tecnologia que está por trás hoje, que a gente usa no dia a dia para se comunicar, para se mover, né, para se deslocar, né, e que muda o nosso comportamento, né, como a gente lida com o cotidiano, né, advém da mecânica quântica. Nos anos 60, meados do século passado, né, mais da metade do PIB americano, do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, né, estavam relacionados com tecnologias que foram advindas da mecânica quântica. Então, por esse motivo, a mecânica quântica ela representou para a sociedade,
transformação mais profunda pela qual a física passou, né? Desde a época de Isaac Newton. Naquela época, as pessoas ainda acreditavam, né, que a Terra era o centro do universo, né, o pensamento aristotélico era bem forte, né, que as coisas caíam com velocidades diferentes, porque coisas mais pesadas se movimentavam mais rápido do que coisas leves, né? E a ideia de gravidade, né, que foi inicialmente proposta por Galileu, não era aceita, né? Bom, mas a mecânica quântica ela constituiu uma alteração muito mais radical, né, do que as ideias fundamentais da relatividade, né? Então, a gente vai mostrar aqui alguns problemas que a mecânica clássica não conseguiu explicar, né? E através da explicação desses problemas surgiu a mecânica quântica. Então, no final do século XIX, né, no final de 1899, né, alguma coisa assim, os físicos eles se depararam com alguns problemas que não tinham resposta na física clássica, né? E as bases já estavam bem estabelecidas na época. As bases da mecânica clássica já estavam bem estabelecidas. Como é que era a ciência do final do século XIX? O que você sabia até então? É a ciência que vocês já estudaram no curso de física, né? Vocês estudaram mecânica, né? A primeira disciplina que vocês fizeram quando entraram na física foi Física 1, mecânica clássica, né? Então, essa mecânica clássica aí é de qual século? De qual século que é a mecânica clássica a gente estuda na Física 1? Do século XVIII e XVII? Século XVII, né? Que é Galileu e Isaac Newton, né? Formam a base da mecânica da Física 1, né? Da mecânica clássica que a gente estuda, né? O Newton nasceu no ano que o Galileu morreu, pra você ter uma ideia. A termodinâmica já estava bem estabelecida. O eletromagnetismo, através das equações de Maxwell, já estava bem estabelecido. Então, se pensava que a física já estava fechada, porque tudo que se usava nesse século, tudo que se podia, né, aplicar nesse século, né, a física explicava. Alguns problemas não tinham explicação clássica. A física clássica não conseguia explicar. Quais eram esses problemas, né? Basicamente, esses 4 problemas aqui, que surgiram no final do século, né, no século XVII, no século XVIII, desculpa, século XIX, né, no final do século XIX, e que a física clássica não conseguia explicar. Se tratava da radiação de um corpo negro. Né, o que é a radiação do corpo negro? É quando um corpo recebe a radiação, ele vai se aquecer, ele absorve essa radiação e ele pode emitir a radiação, né? Como medir a temperatura do corpo? Simplesmente analisando a radiação que ele emite, né? Dá para medir a temperatura do corpo analisando a radiação que ele emite? Bom, hoje em dia a gente sabe que dá, né? Hoje em dia você entra no supermercado, a primeira coisa que a pessoa faz é colocar uma arminha na sua testa para saber se a sua temperatura está acima de 37 graus e meio, né? Ele vai medir a sua temperatura através da radiação que o corpo humano emite. Mas no final do século XX, os físicos estavam tentando, né, resolver esse problema, calcular a temperatura do corpo, simplesmente olhando para o espectro de radiação do corpo. E para isso eles estavam usando a física que se conhecia até então, que era a mecânica clássica, termodinâmica, né, eletromagnetismo. O efeito fotoelétrico, cuidadosamente, né, explicado através de teorias, né, por Albert Einstein. A radiação eletromagnética dos átomos, né, até então não se sabia, né, de como que o átomo era estruturado.
né? Então, um modelo atômico, né, aceito hoje, né, ele foi desenvolvido por Rutherford, né, no 1911. E o calor específico dos sólidos, né? Então, o comportamento do calor específico do sólido com a temperatura, né? Como é que um corpo se comporta, né, quando a temperatura dele varia. Então, esses são problemas, né, que deram origem ao nascimento da mecânica quântica, esses 4 problemas, e a gente vai tratar desses 4 problemas, né, na primeira parte do nosso curso, na primeira unidade do nosso curso, a gente lidar com esses 4 problemas. Então, atualmente, esses problemas eles são comumente relacionados com a origem da mecânica quântica. Tá? Então, nessa unidade, a gente vai discutir cada um desses problemas, né, vai indicar como esses resultados, os resultados experimentais, não estavam de acordo com as previsões teóricas, né, as previsões teóricas tendo por base a física clássica, e como que surgiu novas teorias, como que novas teorias foram surgindo, né, para descrever as propriedades desses sistemas que são constituídos de partículas subatômicas, né? Como é que as novas teorias surgiram, né, e através dessas novas teorias surgiu a mecânica quântica, né, o que a gente chama hoje de mecânica quântica. Bom, então qualquer coisa que leva o nome de quântica e que não está relacionado ao estudo do comportamento de partículas subatômicas, né, não trata de quântica, trata-se de charlatanismo. Então, hoje, esse termo quântico ficou popular, né? Então, as pessoas convidam muito para seminários de reflexão quântica, né? Então, bom, tomem cuidado, porque, né, se não tiver, se vocês forem convidados para alguma palestra que tem um nome quântica no meio, e a pessoa que for dar a palestra não falar de comportamento de partículas, né, em dimensões subatômicas, ou conjunto de moléculas em dimensões subatômicas, né, pode desconfiar, né, que a chance de ser charlatanismo é grande. Muito bem, como eu disse, né, essas teorias elas surgiram no início do século XX, né, em 1900, a explicação da radiação do corpo negro por Planck, e no ano 2001 completou-se, né, 100 anos do surgimento da mecânica quântica, né, os 100 anos dos mistérios quânticos, né. Foi comemorado de diversas formas, né, uma delas foi comemorado e publicado na revista Scientific American. Quando vocês estiverem na universidade, usando um computador de dentro da universidade, vocês vão ter oportunidade de entrar no periódico CAPES e acessar, através do periódico CAPES, essa matéria do Scientific American. Tá? Mas se vocês não tiverem paciência por aquele aluno que é curioso, quer ver logo, né, essa revista, vocês podem também procurar aí na internet que vocês vão achar esse artigo. Tá? Então, esse artigo ele trata da evolução cronológica, né, dos mistérios da mecânica quântica desde 1900 até 1960. Então, por exemplo, nos anos 900, né, 1900, de 1900 a 1910, né, nós tivemos aqui a explicação de Planck para a radiação do corpo negro, que ocorreu em 1900. Nós tivemos a explicação do efeito fotoelétrico por Einstein, em 1905. Né? Então, a gente comemora em 1905 também devido a Einstein, né? Devido à explicação do efeito fotoelétrico, né? Um ano da física, a partir de 1905. Nos anos de 1910 a 1920, né, nós tivemos descobertas importantes sobre a teoria de Bohr para o espectro atômico, né, espectro de radiação dos átomos, a gente vai falar sobre
A descoberta da supercondutividade, né, foi entre 1910 e 1920. Né? Se algum dia vocês forem no Japão, vocês vão poder andar de um veículo que é movido à supercondutividade, que é o trem-bala, né? Ele flutua, ele levita devido a efeitos da supercondutividade. Então, a tecnologia, né, de supercondutividade já está no mercado. E a supercondutividade foi descoberta aí no ano de 1911. Né? Os estudos começaram em 1911, da supercondutividade. Né? Aí veio a condensação de Bose-Einstein, né? A explicação da condensação de Bose-Einstein, em 1924, o princípio de exclusão de Pauli, em 1925. Né? Nesses anos 20 aqui, muitas coisas importantes para a mecânica quântica surgiram. Né? O princípio de exclusão de Pauli, a equação de Schrödinger e a interpretação de Copenhague, né? O princípio de incerteza de Heisenberg, em 1927, né? Dirac, né? A equação de Dirac para o elétron, em 1920. Então, esse ano aqui, ó, todas essas pessoas que contribuíram para o surgimento da mecânica quântica foram ganhadores do Nobel da Física. Tá? Em 1932, né, no anos 30, né, tiveram 3 eventos importantíssimos, né, que é o antielétron, né, a descoberta do antielétron, da antipartícula, né, que é o pósitron, né, e o gato de Schrödinger, né, e Einstein-Podolsky-Round Paper, né, que é a carta de Einstein-Podolsky sobre o realismo, né. Bom, vocês, o professor Davidovich, ele fala um pouco dessa carta, e aí vocês vão poder anotar e ir atrás dessa carta aí, publicada em 1935, né? E teve uma coisa interessante aí nessa época, né? Com esse artigo aí do Einstein, né? Que ele critica a mecânica quântica, né? Uma crítica que ele faz para a mecânica quântica em 1930. Então, em 1938, a descoberta do superfluido, né? E aqui começa o surgimento da física do estado sólido, tá? A física do estado sólido e também as primeiras tecnologias, né, dessa nova ciência. Infelizmente, né, a primeira tecnologia drasticamente testada nos Estados Unidos e usada no Japão, né, que é a bomba atômica, né, testada em 1945 no deserto americano, e jogada no Japão em agosto, 6 de agosto de 1945, em Nagasaki, e 8 de agosto de 1945, em Hiroshima. Né? Então, a primeira tecnologia que vem aí dos conhecimentos da mecânica quântica e, especificamente, do estudo da física nuclear. Outra tecnologia que surgiu nos anos 40 foi o transistor. Né? Essa foto que aparece aqui, ela foi o primeiro transistor fabricado no laboratório Bell, né, da IBM, por 3 cientistas. Né? E hoje em dia vocês sabem que qualquer dispositivo eletrônico tem milhares de transistores. Né? Então, o primeiro transistor que surgiu na face da Terra é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Surgiu em 1947. Né? E aí começa a eletrodinâmica quântica em 1948. Né? E aqui alguns nomes importantes, né, para o surgimento da mecânica quântica. Né? O Max Planck, o Albert Einstein, o Bohr. Né? E aí, indo cronologicamente na história, né, nós temos aí, nos anos 50, né, alguns 3 eventos, né, a teoria da supercondutividade, surgida em 1957, né, também explicações quânticas, vindos da mecânica quântica, estados relativos de interação de muitos mundos, né, muitos mundos aqui é muitas partículas, né, interagindo.
a interpretação da ondas, né, de Bohm e Pilot, em 1952, né, o primeiro laser que foi desenvolvido em 1960 nos laboratórios Bells, né, aqui é a foto do primeiro laser, né, 1961, né, os primeiros efeitos de não linearidade óptica que surgiram um ano após a 1960, né. Então, aí, nos anos 70, aí vieram... Nos anos 60 também veio também a... Não está aqui, deveria estar, nos anos 60, né? As equações de Conchamp, né? Que hoje é muito usada, até hoje, muito usada para estudo de materiais, né? Robert Cohen e Conchamp, né? E eu diria que hoje a gente tem tecnologia suficiente avançada, né, por causa das equações que surgiram aqui nos anos 60. A base para essas equações é a mecânica quântica criada por Schrödinger, né, mas é o que realmente permitiu a evolução tecnológica e surgiu nos anos 60. Tá? Em 1969, o que aconteceu no mundo? Foi notório. Alguém sabe dizer? Em que ano, professor? 1969. Os anos 60 foi marcado pelo quê? Pela corrida espacial, né? Quem que chegou primeiro à Lua, quem que foi a primeira nave a orbitar a Terra. Pela corrida espacial. Em 1969, o homem chegou à Lua, né? Bom, e aí, até os anos 90, muitas coisas aconteceram, né? Nos anos 2000, a partícula de Higgs, né? Vocês já estavam vivos quando presenciaram lá a partícula de Deus, né? Teve até uma comoção mundial aí, muita gente com medo do fim do mundo, né? Porque a partícula de Deus podia criar um buraco negro e esse buraco negro poderia engolir a Terra. Bom, muitas teorias. E aqui então, mais nomes, né, responsáveis pelo surgimento da mecânica quântica: Louis de Broglie, Arthur Schrödinger, Max Born, Werner Heisenberg, né? São nomes extremamente, pessoas extremamente habilidosas, né, naquilo que faziam, né, e deram origem aí ao que a gente chama hoje de mecânica quântica. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ali na partícula de Higgs, por que tem um ponto de pergunta ali? Como é que é? Não entendi. Ali na partícula de Higgs tem um pontinho de pergunta ali. Ah, sim. Partículas de Higgs, né? Então, foi teoria, né? Foi uma proposição teórica, né? Eu acho que foi... Não lembro. Bom, com relação à partícula de Higgs, pessoal, essa já é uma física que não é da minha área. Eu não sei explicar muito bem, tá? A pessoa mais indicada para falar para vocês de partícula de Higgs que eu posso recomendar é o professor Alessandro. Né? Mas a minha área, né, surgiu aqui em 1960, que é semicondutores, né? E a área de ótica. Tá? Eu trabalho com semicondutores, física da matéria condensada e ótica. Mas, assim, todo físico tem que ter curiosidade, né? Mas a minha curiosidade sobre esses temas é bastante superficial. Então, eu não sei descrever profundamente sobre, né, as partículas de Higgs. Se tiver alguém que tenha mais conhecimento, ou queira trazer mais conhecimento sobre essa partícula de Higgs, fique à vontade, né? Eu gosto de, embora não seja da minha área de interesse, eu gosto de conversar sobre física. Bom, então vamos lá. Primeiro item, né, que a gente vai falar é da radiação do corpo negro.
O que é radiação do corpo negro, né? Para começar, vamos pensar nas formas de propagação de calor em um meio estacionário. O que é um meio estacionário? É um meio, né, que está em repouso, né? Como que o calor pode se propagar? De que forma um calor pode se propagar em um meio estacionário, um meio que está em repouso? Por indução e eu acho que radiação, né? Oi? Eu acho indução e radiação. Entendi radiação. O primeiro item que você falou, qual foi? Indução, né? Contato. Contato. Contato é por Indução, né? condução. Muito bem. Condução. Muito bem, condução. E o outro que você falou? Radiação. Muito bem, radiação. Quem falou comigo? Vinícius. Vinícius. Obrigado pela participação aí, Vinícius. Radiação. Como explicar o processo da condução de calor pela condução, Vinícius? Ah, professor. Sei. O que Como assim defende explica? a condução de calor pela condução? Acho que vai depender da temperatura dos corpos, do meio. Exatamente, da temperatura. Especificamente, o que na temperatura? A Radiação? temperatura do outro objeto que você está colocando para conduzir? Muito bem. Se eu coloco dois objetos em contatos, como que eu posso conduzir calor de um objeto para outro? Por meio do... Diferença de potencial. Oi? A diferença de potencial na temperatura entre eles. Diferença de potencial que potencial. É, tipo potencial assim, térmico. o que tiver potencial térmico, isso mesmo. O que tiver em menor potencial, ele vai receber do que tiver em maior potencial. Muito bem. Aí vocês foram fundo na mecânica quântica, né? Na termodinâmica. Muito bem, obrigado. Também é uma explicação mais detalhada do processo, mas uma explicação simples trata-se desse termo aqui. Que termo que é esse aqui? Um Gradiente. gradiente Gradiente de quê? de temperatura. Gradiente da temperatura. O que representa um gradiente da temperatura? É onde ela mais cresce? Bom, vamos lá, tá certo. Para começar aqui, gradiente é uma grandeza vetorial ou escalar? Vetorial. Vetorial. Então tem qualidade direcional, né? E temperatura é uma grandeza escalar ou vetorial? Escalar. Escalar. Temperatura é uma grandeza escalar, mas o gradiente aqui é um operador vetorial. Então, essa grandeza aqui, gradiente da temperatura, é uma grandeza vetorial. E ela aponta para a direção aonde ocorre maior variação do que? De temperatura. Da temperatura. Então, é uma grandeza que aponta na direção onde ocorre maior variação da temperatura. Então, o processo de condução de calor na forma de condução, ela depende do gradiente de temperatura do corpo. Por quê? Porque a condução de calor, ela se dá na direção onde ocorre a maior variação da temperatura. Então, a gente pode dizer que a condução de calor depende da temperatura.
depende da temperatura do meio, onde ocorre essa propagação. Essa propagação, o quê? Qual propagação? Propagação do calor. Mas, professor, no caso da condução, quando são dois materiais em contato assim, o meio é os próprios materiais, não são? Sim, o meio é o próprio material. Mas o fato do meio ser um material homogêneo não implica que ele não possa ter um gradiente de temperatura. Por exemplo, se você tem um material comprido, um bastão, e você coloca uma extremidade desse material em contato térmico com uma fonte de calor, a temperatura T1, e a outra extremidade a uma fonte de calor a uma temperatura T2, onde T1 é maior do que T2, o que vai acontecer? O calor sempre flui do corpo de menor para o É o corpo de contrário, né? maior temperatura, né? Então você vai ter aí, ao longo desse corpo, que é homogêneo, né, diferentes temperaturas, e o calor propagando O professor é o contrário, não é? Do maior para o menor, não é? do maior para o maior. Eu falei do menor para o maior? É. Desculpa, falei errado. Do maior, o corpo que é mais quente, né, cede calor para o corpo que é mais frio. Bom, o que acontece se isso aqui for igual a zero? Aí alcançou o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico. Acontece que se o gradiente da temperatura for igual a zero, isso implica que a temperatura ela é constante. Ok? E aí o fluxo de calor torna-se nulo. Tá? Então, precisamente, a condução ela depende do gradiente da temperatura. Entendeu? Uhum. Então, essa distribuição uniforme da temperatura implica dizer que o gradiente de T tem que ser diferente de zero. Entenderam? Sim. Agora, a radiação. O que falar da radiação? A radiação depende da temperatura? Acho que não. Depende do outro meio entre os dois objetos agora, não é? Acho que vai depender só das propriedades do emissor, né? Vamos pensar o seguinte. Ó. Vamos pensar que eu tenho aqui uma lente convergente. E do lado de cá eu tenho uma folha. Ok? Só que essa aqui é uma lente especial.
Ela é feita de gelo. E eu faço incidir sobre essa lente incidência de raios solares. Como essa é uma lente convergente, o que vai acontecer com ela? Vai convergir para um ponto da folha. Convergir com o ponto da folha. Qual que é a temperatura do gelo? Zero. Lente de gelo tem temperatura igual a 0 graus Celsius. Mas o raio solar que atravessa essa lente convergente não vai alterar a temperatura do gelo. Mas vai ser o suficiente para alterar as propriedades termodinâmicas dessa folha, quando os raios convergirem para esse ponto. Isso implica que o processo de radiação, o processo de propagação do calor por radiação, ela não vai depender da temperatura do meio. Concordam? Sim. Nesse caso vai depender, no caso aí, do Sol, né? Oi? Nesse caso depende do corpo que enviou a radiação. Bom, o mecanismo, né, que envolve a propagação de calor por radiação, ele é muito mais complexo, né, do que na condução. Né? Aí envolve as equações de Maxwell, envolve uma descrição física muito mais detalhada, muito mais complexa. No nosso caso aqui, o interesse é sobre a radiação térmica, né, cujos resultados clássicos eles não estão de acordo, né, com as observações experimentais. Tá? Então, a introdução de novos conceitos, né, para explicar esse fenômeno, eles abalaram as bases da física clássica. Por quê? Porque mostrou que a física clássica não se aplica para explicar, né, o processo, né, da radiação térmica. O processo da condução de calor, né, trata-se, né, de um mecanismo mais simples, ele depende basicamente do gradiente da temperatura. Da radiação térmica, não. Ele é mais complexo. Né? Bom, vamos colocar aqui que não depende da temperatura, né? Eu gosto de deixar bem escrito, tá, e legível, porque esse material eu vou disponibilizar para vocês usarem em fase de estudo. Então, a gente pode falar que não depende da temperatura, e o mecanismo envolvido é muito mais complexo. Muito bem. Para entender isso, vamos explicar alguns conceitos importantes. O que é emissão, o que é absorção e o que é um corpo negro. Alguém pode ajudar nesses conceitos? Está escrito aí, né? Emissão está relacionado com o aparecimento de um raio térmico. Está relacionado com o aparecimento da luz. Emissão de luz. Tá? Radiação eletromagnética.
Bom, então, de acordo com o princípio da conservação da energia, né, a emissão de radiação ela sempre vai acontecer à custa da transformação de outras formas de energia. Né? Por exemplo, você aquece um corpo, né? Por exemplo, um experimento que as pessoas gostam de fazer muito, né? Pega um corpo preto, né? Que é chamado de carvão, coloca fogo nele, né? No carvão, o que vai acontecer com o carvão? Quem faz essa experiência aqui, normalmente? Bem que ultimamente está muito difícil fazer isso. Ultimamente está caro. Mas em algum momento da vida de vocês já fizeram algo parecido, né? Aquecer o carvão. Sim. Ele vai emitir calor e luz, né? Ele vai trocando de cor o corpo, né? E vai emitindo o quê? Radiação. Então, a radiação que surge ali, ela é às custas, né? De uma transformação de energia térmica. Mas ela pode ser química, pode ser elétrica, né? Pode ser outras formas, né, de transformação de energia. Então, somente partículas materiais, né, e não volumes. Está faltando aqui um pedacinho, um instantinho. Então, só faz... Opa, desculpa. Então, só partículas materiais, né, elas podem emitir radiação. Então, radiação sempre vai surgir devido a alguma transformação de energia na matéria. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai mostrar, na mecânica quântica, como que uma radiação eletromagnética pode surgir através da transformação de energia em um material. Então, tenha em mente que sempre que uma radiação é emitida, nós estamos falando de emissão, ela ocorre à custa da transformação de energia na matéria. A absorção, ela refere-se ao desaparecimento ou à destruição de uma radiação, né, ou de um raio térmico. Então, você tem uma luz, e se essa luz entra numa matéria e desaparece, né, da mesma forma que ocorreu na emissão, a absorção ela vai estar acompanhada pela transformação da energia térmica ou de outra forma de energia na matéria, né? Então, da mesma forma que a matéria muda a energia interna para emitir uma luz, ela também muda a energia interna para absorver essa luz. Tá? Essa luz não, uma outra luz, né? Então, a absorção ela também surge sempre a custas da transformação interna de energia da matéria. Né? E, como consequência, a radiação ela desaparece. O corpo negro também é um conceito importante, né? Ele é um termo que tem origem, né, devido a Kirchhoff, e ele se refere a um corpo que tem a propriedade de permitir a entrada de todos os raios térmicos que incidem sobre a sua superfície. Então, você tem um corpo, você incide luz sobre a superfície desse corpo, e toda a luz que incide na superfície desse corpo, ela é absorvida por esse corpo. Tá? Então, essa é uma propriedade que define o corpo negro. Né? E no interior desse corpo, né? No interior desse corpo, uma vez que a radiação entra nesse corpo, esse corpo ele tem a propriedade de impedir a saída de radiação, né? Por qualquer ponto de sua superfície. Ou seja, ele absorve toda a radiação, mas não emite a radiação que absorve. Entenderam? Sim. Sim.
Mas nesse caso, o corpo teria que ter um limite de uma quantidade que ele consegue absorver, né, professor? Sim. Professor, eu tenho uma pergunta Agora, também. Por oi? que... Eu tenho outra pergunta também, no caso da emissão e no caso da absorção, por que é uma questão de pontos e não de volumes e superfícies? Porque é uma questão não de volume, e sim de matéria. Tem que ter matéria Sim, mas, por envolvida exemplo, no o processo. volume de um material, assim. O volume pode ser o vácuo. O vácuo tem matéria? Não, não tem, mas se for um volume de um material, assim. Então é matéria. Hum, Entendeu? entendi. Beleza. Obviamente, o volume da matéria vai estar relacionado com a quantidade de energia que ela pode absorver ou emitir. Uhum. Tá? Tá bom. Mas tem que ter matéria. Então, a partir de resultados experimentais de radiação, né, a gente pode dizer o seguinte: todo corpo que contém matéria, ele emite radiação eletromagnética quando a sua temperatura se altera, aumenta. Então, você aumentou a temperatura do corpo, esse corpo vai emitir radiação eletromagnética. Todo e qualquer corpo emite radiação eletromagnética. Mas em qualquer fase de aquecimento, assim, mesmo que seja um aquecimento bem pouco, assim? Desde que você aumente a temperatura desse corpo. Então, à medida que a temperatura aumenta, né, o corpo muda a coloração de vermelha para o branco. Né? Então, quanto maior a temperatura, mais ocorre um shift para o branco. Né? Shift é mudança, né? Um deslocamento para o branco. Então, quando o corpo está com temperatura baixa, né, a radiação está no espectro infravermelho. Né? E aí, a temperatura baixa, a radiação é invisível, porque está no infravermelho. Mesmo que você tenha um corpo que está a temperatura mais baixa no ambiente no qual ele está inserido, esse corpo também continua a irradiar. Tá? Entenderam esses aspectos, né, da radiação do corpo? Bom, então, a partir desses resultados, nasce a seguinte questão. Se um corpo, mesmo em um ambiente que ele está inserido, né, que tem temperatura maior do que ele, mesmo que esse corpo, né, está mais frio, né, do que o ambiente, ele continua a irradiar. E a gente sabe que toda vez que o corpo emite energia, né, para o ambiente, a sua energia interna diminui, né, a temperatura dele vai diminuindo. Por que um corpo não se esfria até a temperatura dele atingir o zero absoluto? Já que ele irradia para o ambiente, mesmo, né, mesmo considerando esse aspecto aqui, o corpo que está com uma temperatura mais baixa, e a do meio, continua a irradiar. Bom, se isso aqui é verdade, então o corpo deveria esfriar até atingir o zero absoluto. Por que isso não ocorre? Por causa que eles entram em equilíbrio térmico, né? É uma explicação. Ele vai tender ao equilíbrio térmico do corpo. E mesmo no equilíbrio térmico, ele continua a irradiar. Mesmo no equilíbrio térmico? Mesmo no equilíbrio térmico. Mas é porque ele recebe radiação do ambiente também, né? Exatamente. Do mesmo jeito que ele recebe, ele emite, né? Ele emite na mesma taxa da radiação que ele absorve. Isso. Entendeu? Bom, mas cronologicamente, para explicar, a explicação é muito mais complexa do que isso, tá?
E cronologicamente, a gente vai ter teoria de troca de Prevost, leis de Kirchhoff, lei de Stefan Boltzmann, leis de Vienne, lei de Heilig-Jeans e lei de Planck. Né? Então, a gente vai ter que dar uma estudada nessas leis e teorias, tá? E a gente vai usar um estudo cronológico, né, para poder entender o porquê que o corpo não se esfria até zero absoluto. Bom, cronologicamente, a gente tem, né, em 1809, né, teoria de troca de Prevost, né, início do século XIX. Então, Prevost ele diz o seguinte: existe um intercâmbio permanente de calor entre os corpos vizinhos, cada um irradiando como se o outro não estivesse presente. No equilíbrio, cada um absorve exatamente tanto quanto emite. Né? Então, essa é uma teoria que vem da termodinâmica, proposta por Prevost em 1809, início do século XIX. Já em meados do século XIX, 1858, vem a teoria de Kirchhoff. Né? Kirchhoff, a mesma lei de Kirchhoff, lá do eletromagnetismo, né? Lei das malhas, né? De Kirchhoff, lei dos pontos, né? Vocês já estudaram isso em Física 3, não já? Sim. Uhum. Ele diz o seguinte, em 1859, que a razão entre a emitância e a absortância, emitância é o tanto que emite, absortância é o tanto que absorve, né, da radiação. Que essa razão, né, da emitância e absortância do corpo só depende da frequência da radiação e da temperatura do corpo, e é independente da sua natureza. Entenderam? De radiação seria a frequência de onda? Oi? Seria a frequência de onda, essa frequência de radiação? Exatamente. A radiação é uma onda, é a frequência dessa onda. Né? Então, a razão entre emitância e absortância, a razão entre o quanto que um corpo emite, né, e o quanto que o corpo absorve, né, emitância, essa razão aqui, emitância e absortância, né, isso aqui depende da frequência do corpo e da temperatura. E é independente da sua natureza. Como mostrar isso aqui? Como mostrar que a teoria de Kirchhoff é verdadeira? Só O que a gente experimental. vai ter que ver? Vai ter que fazer, modelar uma experiência e observar dessa experiência o quanto que um emite e quanto que absorve. Então, todo o corpo, de acordo com a teoria de troca de Prevost, ele emite e absorve radiação, né, da sua vizinhança. Bom, para explicar isso, vamos fazer uma experiência, né? E para fazer essa experiência, vamos dar outras definições importantes, tá? Que é a absortância e a emitância. A absortância é a energia radiante emitida por um corpo com frequência no intervalo entre Ni e Ni mais Ni. Né? O que isso significa? Um corpo emite uma radiação, né? E essa radiação ela tem uma energia e uma frequência que vai estar compreendida no intervalo de frequência Ni e Ni mais Ni, por unidade de tempo e por unidade de área. Tá? Então, essas unidades aqui são importantes, tempo e área, e a energia que ela emite. Então, isto é absortância, tá? Aqui está faltando um nizinho de frequência. E a emitância, também Ni, né, índice Ni de frequência, é a fração de energia incidente dentro do intervalo de frequência Ni e Ni mais Ni, que é absorvida. Está errado isso aqui. Está errado isso aqui. Está ao contrário, tá? Vocês me desculpem.
Não pode ser isso aqui. Bom. Esse aqui é absorbância trocado. Esse aqui é imitância. Pronto, vocês me desculpem. Vocês entenderam, né? A minha confusão aqui? Sim. Bom, a absorvância é a fração de energia incidente dentro do intervalo de frequência que é absorvida pelo corpo. É a energia que o corpo absorve da radiação que incide sobre ele, né, no intervalo de frequência Ni e Dni. E a imitância é a energia que o corpo emite, né, no intervalo de frequência Ni e Ni mais Dni, né, por unidade de tempo e por unidade de área. Então, vamos idealizar a seguinte experiência. Você tem duas placas idênticas, mesma área superficial, né? E aí, essa placa, ela tem uma área superficial que eu vou chamar de S, a placa 1, e a placa 2 tem uma área superficial que eu vou chamar de S também. A placa 1 tem uma emitância ENI, que eu vou chamar de E maiúsculo, e uma absorbância ANI, que eu vou chamar de A maiúsculo. E a placa 2 vai ter uma emitância, que eu vou chamar de E minúsculo Ni, e uma absorbância que eu vou chamar de A minúsculo Ni. Então, o que diz as teorias que a gente acabou de ver? Troca de Prevost. Existe um intercâmbio permanente de calor entre corpos vizinhos, cada um irradiando como se o outro não estivesse presente. No equilíbrio, cada um absorve exatamente tanto quanto emite. E o que a gente quer mostrar é a lei de Kirchhoff. A razão entre emitância e absorbância de um corpo só depende da frequência da radiação e da temperatura do corpo, e é independente da sua natureza. Então, nessa experiência aqui, eu tenho duas placas paralelas, eu tenho que levar em consideração essas duas teorias, e vou analisar apenas uma única radiação que é emitida pela placa 1. A placa 1, obviamente, vai emitir várias radiações, e eu vou olhar apenas para um raio, né, de luz ou de radiação que é emitido pela placa 1 e chega na placa 2. Né? O que acontece com esse raio quando ele chega na placa 2? O que acontece é o que a gente vê quando duas pessoas estão jogando ping-pong. Né? Quem que joga ping-pong aqui na sala? Quem que gosta? Eu jogo. Jogava. Então, qual que é a regra do ping-pong? É você ter duas raquetes e uma bola, né? E cada jogador passa a bola para outro, né? Não é isso? Isso. Então, essa experiência aqui, ó, é como se fosse um jogo de ping-pong, tá? A placa 1 emite um raio de luz, uma radiação, que vai incidir na placa 2, e essa placa 2 manda de volta para a placa 1. Só que a radiação que chega na placa 2 não é a mesma radiação que ele manda de volta para a placa 1. É como se cada vez que você jogasse a bola de ping-pong para o outro, né, e o outro rebater a bola, quando ele rebate a bola, um pouco da bola fica na raquete. E aí ele emite uma bola menos aquele pouco que ficou na raquete. E aí vai bater na outra raquete, e quando bate nessa outra raquete que emitiu, ela rebate para o outro, né? E quando ela rebate, um pouco dessa bola que incidiu na raquete também fica na outra raquete. E aí fica essa bola, esse jogo de ping-pong de um lado para o outro, né? Até que essa bola é totalmente absorvida pelas raquetes. Entendeu a analogia? Sim. Mas por que quando ela volta, né, no primeiro raio ali, ela volta com menos o raio emitido vezes a absorvância, né? Só que volta menos outra coisa ali, menos que multiplica 1 menos A. Muito bem, Por que vamos aquilo? explicar. Muito bem.
Obrigado pela pergunta. Então, olha só. Em analogia à bola de ping-pong, né, o nosso primeiro caso aí, a radiação ela é emitida, né, pela placa 1. A placa 1 tem essas características aqui. A área superficial S, emitância E, que está relacionada com a energia da radiação que ela emite, e a absorção A, né, que está relacionado com a quantidade de energia que ela pode absorver. Então, se a radiação surge na placa 1, ela vai emitir uma radiação que vai depender da sua área superficial e da sua emitância. Então, NS, né, está relacionado com a energia da radiação que é emitida pela placa 1. Aonde que essa energia vai incidir? Vai incidir na placa 2. Só que a placa 2, ela tem capacidade para absorver parte dessa energia. Qual parte? A energia multiplicado pela sua absorbância, que é o ANI pequeno. Então, o que acontece? Quando essa energia chega aqui, na placa 2, a placa 2 absorve essa energia. Tá? Isso aqui é absorvido. Absorve essa energia. Então, olha só. Ela incidiu na placa 2, absorveu essa energia, e como como analogia à bola de ping-pong, o que ela manda de volta para a placa 1? A sobra, né? A sobra. E como é que eu calculo essa sobra? A sobra é o que chegou menos o que absorveu. Tá aqui, ó. O que chegou menos o que absorveu. Né? Eu coloco em evidência aqui o NS, né, que aparece nos dois termos, então fica esse termo aqui, ó. NS multiplicado 1 por 1 menos ANI. Aquilo ali é um símbolo de igual, então, no meio deles? Isso aqui é igual. Ah, tá. Não dá para ver. Ok? Ok. Onde é que essa radiação de sobra aqui vai incidir? Sobre a placa 1. A placa 1. E a placa 1 tem capacidade de absorver, né, o A grande aqui, Ni. Então, quanto que vai ser absorvido dessa radiação que incidiu na placa 1? Vai ser absorvido essa sobra multiplicado por razão Ni. Então, isso aqui é absorvido, a energia absorvida na placa 1. Essa aqui na placa 2. E o que sobra dessa energia que chegou aqui? Ela manda de volta para a placa 2, o jogo de ping-pong. Né? Então, essa parte aqui ficou na placa 1 agora. O que ela vai mandar para a placa 2? Ela vai mandar para a placa 2 essa parte que chegou, né? Menos essa parte que foi absorvida. Então, ela vai mandar o seguinte, ó. Essa radiação que vai voltar aqui, né? Essa radiação aqui, é o que chegou NS de 1 menos ANI menos o que foi absorvido. O que foi absorvido? É essa parte aqui. ANI, NS, né? De 1 menos ANI. Ok? Ah, peraí, tem uma coisa... Peraí. Tá. Isso mesmo. É isso mesmo. Vamos colocar em evidência? Né? A gente pode colocar em evidência NS, né? Tem aqui, e 1 mais, menos ANI, que tem aqui. 1 menos ANI. Colocando esse termo em evidência, o que sobra aqui? Né? Tá todo esse termo em evidência, vai sobrar 1. E aqui o que sobra? Menos a grande Ni. Então, esse termo aqui é a sobra da energia que vai incidir em qual placa? Na placa 2. Então, essa aqui é a energia
e volta para a placa 2. Professor, Bom, como a bola de ping-pong bate na placa 2, parte dessa bola de ping-pong vai ficar na placa 2. Qual que é essa parte que vai ficar na placa 2? É o que chegou multiplicado pela capacidade de absorção da placa 2, que é dado pelo esse A pequeno, né? Então, o que fica aqui é esse termo. E aí, o que acontece? A diferença volta para cá. E qual que é o termo, a quantidade que volta para cá? Aquele termo do meio menos o que ficou. Esse termo aqui, na verdade, né? Esse termo aqui. Uhum. Menos o que ficou. Esse termo aqui, vezes o A grande Ni. Vezes Azinho, né? Tá? Esse termo aqui, vezes Azinho, é o que absorve. E se você pegar esse termo menos esse do meio, é o que volta. Certo? E aí vai dar o seguinte, o que volta vai dar NS de 1 menos Anizinho ao quadrado, multiplicado por 1 menos A grande Ni. Certo? E o que vai voltar para cá? O que vai voltar para cá vai ser, vou escrever aqui embaixo, NS 1 menos Ani ao quadrado, multiplicado por 1 menos A grande Ni ao quadrado. Aí parte desse é absorvido e volta. O que vai voltar? Vai voltar outro termo. N, esse aqui é o que vai para cá, né? NS 1 menos Ani ao quadrado, ao cubo, tá? 1 menos A grande Ni ao quadrado. E esse é o que vai para a esquerda. Esse que vai para a esquerda incide na placa, é absorvido, né? Então a absorção é multiplicada por A grande e a diferença volta. O que volta? NS 1 menos Ani ao cubo vezes 1 menos Ani ao cubo. Então, ó, depois de N, né? Isso aqui é o que volta, né? E que vai incidir aqui na placa. Então, depois de N, né, processos de ida e volta dessa radiação que inicialmente foi criada na placa 1, né? Então, qual radiação que vai voltar para a placa 2, né? Então, depois de N radiações, a gente vai ter uma coisa assim, ó, NS 1 menos Ani elevado a N, 1 menos A grande Ni elevado a N. Entenderam? Professor, eu tenho uma dúvida. A quantidade que é refletida na segunda placa não depende, então, da emitância dela? Pode repetir sua pergunta? A quantidade que a placa 2 está mandando de volta, ela não depende, então, da emitância dela, né? depende da absortância. Sim, a quantidade que fica, Para mas no responder caso... a sua pergunta, vamos voltar no início. A gente falou que nós estamos analisando uma radiação que inicialmente foi criada por quem? A placa 1. Pela placa 1. Sim. Então, essa radiação que foi criada na placa 1 depende da emitância da placa 1. É essa radiação que a gente está observando. Nós não estamos observando uma radiação que surgiu na placa 2. Entendeu? Entendi. Professor, esse N, ele se refere a que número de interação você fala? A quantidade de vezes que a placa 1 está emitindo? Ó, a bola de ping-pong, né? A placa 1 é jogador 1. Ele joga a bola para cima, bate na bola e a bola vai para a placa 2.
Então, a bola surgiu no jogo pela placa 1. Sim, Ok? eu falo porque, tipo, se N for a quantidade de rebatidas, por exemplo, Uhum. na segunda rebatida mesmo, aí já não iria dar certo, né? Porque na segunda rebatida ali estaria só o 1 menos A, menos o A pequeno. Rebatida de quem? Na primeira batida e volta, né? Na placa 2 mandando de volta para a placa 1, por exemplo. Se levar isso em conta. O que nós vamos analisar aqui é a radiação que chega na placa 2, tá? Ó, um esquema de montagem de duas placas que serve como ilustração para o cálculo de troca de calor entre essas placas, né? De acordo com a teoria de troca de Prevost, né? Uhum. Nesse caso, em particular, a gente indicamos a absorção de radiação da placa 2 devido à emissão da placa 1, né? Absorção de radiação pela placa 2 devido à emissão da placa 1. Então, a placa 1 cria uma radiação e essa radiação incide na placa 2. É como se o jogo começasse com o jogador 1 jogando a bola para cima e rebatendo ela. Então, ele colocou a bola no jogo. A bola no jogo começa com essa energia aqui. Chega na placa 2, no jogador 2, o jogador rebate de volta. Só que quando ele rebate, um pouco da bola ficou na raquete. Uhum. Entendeu? Entendi. Então esse N se refere à quantidade dos raios, que é um número quando ele chega na placa 2, então. Aí vamos supor que são dois jogadores japoneses, né? Japoneses, você sabe que é especialista em... Os chineses, né? Você fala. Chineses, né? Em ping-pong, né? Uhum. Então vamos supor dois jogadores lá que tá infinitamente jogando uma bola um para o outro, infinitamente, né? O número de vezes de infinito, né? Infinito é muito grande, mas vamos considerar um número muito grande de vezes. Esse número muito grande de vezes é que eu chamei de N aqui, ó. Quando eu multiplico aqui por Azinho Ni, essa é a enésima radiação, energia que é absorvida pela placa 2. Entendeu? Entendi. Depois de muitas rebatidas, idas e voltas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, depois a gente vai fazer o contrário, né? Depois a gente vai ver a absorção de radiação da placa 2 devido à emissão dela própria, ou seja, a bola começa na placa 2, o jogador 2 joga a bola para o jogador 1 e essa bola volta para o jogador 2. Eu vou querer saber qual é a quantidade de bolas que ficou na raquete 2 devido a um jogo que começou pela raquete 2. Ok? Mas vamos olhar agora, né, a quantidade de bolas que ficou na raquete 2 com um jogo que começou na raquete 1. Vocês entendem eu fazendo essa analogia de raquete com esse sistema? Sim, dá para entender bem. Legal. Então, o que a gente vai ver agora? Somar todas essas quantidades aqui, né, que eu vou chamar de QA A de absorção, tá? Da radiação que é absorvida pela placa 2 devido à emissão da placa 1. Entenderam esse índice aqui? Eu vou escrever. QA é a quantidade, né? Q de quantidade. De radiação. O A de absorvido, né? Pela placa
2, né, placa 2, devido à emissão da placa 1. Né, placa 1 tá aqui. Vocês conseguem fazer essa conta? Qual é a primeira radiação absorvida na placa 2? Aquele primeiro termo ali, né? Esse aí. Primeiro termo. ANI, N grande Ni, S. Isso. Aí a gente vai somando todo mundo que está embaixo, né? Exatamente. ANI, E grande Ni, S, que é a superfície, né, a área superficial da placa. A segunda radiação absorvida. Essa aqui. Vai ser um somatório desse termo geral ali que a gente escreveu, não vai? Exatamente. ANI, E grande Ni, S, de 1 menos Azinho Ni, 1 menos A grande Ni, certo? Mais, qual que é o próximo termo? Vamos ver se vocês estão entendendo. Agora é os 2 ao quadrado, né? Esses dois termos. Oi? Fala Vai para mim aí. ser termos ao quadrado. Aí, Ani, Ni, Azinho, né? Azinho ali. Azinho Ni, E grande Ni, E grande Ni, a superfície. S, Aí os dois termos ali, 1 menos Ani e 1 menos A grande Ni, ambos ao quadrado. ao quadrado. O segundo é maiúsculo, não é não, pessoal? Ah, o segundo é maiúsculo, obrigado. O terceiro termo. Repete esse aqui, só que vai ser o quê? Ao cubo, né? O enésimo termo. O enésimo termo vai ser Ani, Ni, S, 1 menos Azinho Ni elevado a N, multiplicado por 1 menos A grande Ni elevado a N. Entenderam? Sim? Sim. E agora, como é que a gente analisa essa soma aí? Dá para colocar em evidência. Colocar em evidência, né? Vamos fazer o seguinte, ó, para facilitar. Vamos escrever o seguinte. K igual a 1 menos Ani, 1 menos A grande Ni. Quanto que vai dar isso aqui? Então, a gente substituindo, olha só, vocês viram o que é absorbância e emitância, né? Está relacionado com a taxa de absorção da frequência da energia, né? E a taxa de emissão de energia. Né? Então, absorbância e emitância são grandezas
né, que representam taxa de absorção e emissão, e que tem valores entre 0 e 1, né? Percentual de absorção e de emissão de energia. Ok? Isso implica o seguinte: 1 menos ANI vai ser um número menor do que 1. E 1 menos azão NI também vai ser um número menor do que 1. O que significa dizer que o K aqui, a gente pode dizer o quê? Que o K é menor do que 1. Ok? Entenderam essa análise? Sim. E ele vai ficar cada vez menor, né? Exatamente. Porque vai sendo elevado ao quadrado, né? Mas a gente pode escrever da seguinte forma: ó. ANI de NS mais ANI NS multiplicado por K mais ANI NS multiplicado por K ao quadrado mais, né, pontinho, 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 mais Azinho Ni e grande Ni SK elevado a N. O que nós temos aqui? Um polinômio? Bom, vamos escrever assim, ó. Colocando em evidência ANI e NI S. Aqui sobra o quê? 1 mais. Aqui sobra o quê? K. Tá? Mais aqui sobra K ao quadrado. Qual que seria o próximo termo? K ao cubo. Muito bem. K ao cubo, né? Mais pontinho, pontinho, pontinho. K elevado a N. Né? O último termo lá. E representa esse termo aqui entre parênteses? É uma somatória, né, de K elevado a N, indo de 0 até N. Um polinômio de grau N. Somatório De K de N variando de 0... Opa, desculpa. De I variando de 0 a N, K elevado a N. É um o quê? É uma progressão geométrica, né? Uma série geométrica. Essa série geométrica ela pode ser escrita assim, ó. 1 sobre 1 menos x. 1 sobre 1 menos k. Uma série geométrica. Então, ó, a quantidade de radiação que a placa 2 absorve devido à emissão da placa 1, né? A gente já tem que depende do quê? ANI vezes N. Mas, professor, essa coisa da série geométrica só funciona porque K é menor que 1, né? Exatamente. Ah, tá. Menos K. Entenderam? Sim. Sim. Bom, as contas não acabam aqui. O que acaba aqui? Alguém sabe dizer o que acaba aqui? Ninguém? Não sei o que acabou, professor. Pra mim, acho que só começou. Ah, legal. Gostei da resposta. Mas tudo bem. O que acaba aqui é a minha aula, que é 9h30.
Nossa, nem reparei. E eu tentando achar aqui o que era. Oi? E eu tentando achar na conta o que tinha sumido, que acabou. Não, é a aula que acabou. Mas agora a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar a absorção de radiação pela placa 2 devido à emissão dela própria. Nessa conta que a gente fez, a radiação começou na placa 1 e a gente analisou a absorção da placa 2. Agora, a placa 2 joga uma radiação para a placa 1 e essa radiação é absorvida na placa 1, a diferença volta para a placa 2 e fica nesse ping-pong. Que tipo de conta a gente vai chegar? Né? Então, a gente vai calcular agora. A gente não, vocês vão calcular para a próxima aula, sexta-feira, né? O que a gente vai calcular é o que, né? A quantidade de radiação absorvida, né? De absorvido, né? De uma radiação na placa 2, né? A radiação absorvida na placa 2 devido à emissão da placa 2. Qual que é esse valor aqui? Vai ser algo similar também, né? Oi? Vai ser algo similar também, né? Mas O procedimento é exatamente o mesmo. Também vai cair numa série geométrica. Ok? E depois aí a gente calcula a razão de uma pela outra e vê o que dá. Tá? E vê se essa análise que nós estamos fazendo está compatível com a teoria de Kirchhoff, de 1859. A razão entre emitância e absortância de um corpo só depende da frequência da radiação e da temperatura do corpo, e é independente da sua natureza. Então, por que a gente está analisando só a placa 2? Porque a gente está querendo saber a razão entre emitância e absortância dessa placa 2. Então, eu olho só para a placa 2, tá? A radiação que ela absorve. Ok? Então, ela absorve e ela emite. Primeiro, a gente analisou quanto que ela está absorvendo e agora, né, de uma radiação que foi emitida pela placa 1, agora a gente vai ver quanto que ela está absorvendo de uma radiação que ela mesma emitiu. Entendeu? E assim a gente vai calcular a razão entre emitância e absorbância. Então, a absorbância já apareceu aqui, nessa conta, né? E o que vai mudar? Agora, como a radiação vai surgir aqui na placa 2, né? Como vai surgir na placa 2 essa radiação inicial? Então, essa radiação vai ser o quê? Um E pequeno ni vezes S. Então, eu vou começar a brincadeira invertendo, né, o sinal, a seta aqui. Eu vou inverter essa seta. Né? A seta vai agora apontar para a esquerda. E essa quantidade de radiação aqui não vai ser grande mais, vai ser a emitância da placa 2. Então, vai ser um E pequeno, né? Vai ser uma seta que aponta para a esquerda, e a radiação vai ser um E pequeno vezes o S. E aí eu repito a brincadeira. Entenderam? Sim, professor, eu vou ter que sair aqui, tá? A outra aula começou. Tá, pessoal, obrigado aí pela presença. Até sexta-feira. Sexta-feira a gente tem um seminário, eu vou mandar o link lá no grupo, tá? Beleza, professor. Obrigado. Tchau. Até. Até mais, professor. Até mais. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Obrigado a vocês.